Beleza, galera? Bem-vindos ao In-Ear Brasil, o seu canal independente de review técnicas de fones In-Ear de baixo custo, abaixo de US$ 100, para monitoria de palco, operação sonora, operação de monitoria, mixagem e música de qualidade. Talvez esse seja o vídeo mais importante que eu já tenha feito no canal até agora. A gente vai falar de coisas muito importantes de todos os In-Ear, principalmente de uma coisinha que eu tenho ouvido muito por aí, que é o tal do flat, né. Será que tem flat in-ear? Será que tem in-ear flat, né? Será que você quer usar um in-ear flat? Será que você deve usar um in-ear flat? O que que é o flat? Aonde ele é usado? Isso é muito importante, a gente vai discutir isso aqui agora, né. Primeira coisa, o que que é o flat? Flat é um termo em inglês, quer dizer plano. Se uma superfície ela é plana, ela é flat, né. Quando aplicado em som, quer dizer a resposta de frequência. O sinal que entra tem que ser exatamente igual ao sinal que sai, ele não pode alterar nenhuma frequência. Ele tem que ter uma curva de resposta de frequência reta, plana, flat. Isso é flat. Um exemplo de onde é que isso é usado. Alinhamento de PA. Alinhamento de PA. O que que você quer? Você quer que o som que saia do sistema seja reproduzido com fidelidade pelo PA. Então, do seu sistema para o PA, ele tem que ter uma resposta flat. O 20 Hz que sai no sistema, o PA não pode reduzir nem aumentar. O 400 Hz que sai do sistema, o PA não pode reduzir nem aumentar por si só. O 5000 Hz que sai do sistema, o PA tem que reproduzir com aquela intensidade que o sistema deu. Então, a curva de resposta de um PA em relação ao seu sistema de som tem que ser flat, né. Mas será que o flat existe na vida real? Será que se eu escutar alguém tocando violão, essa experiência é flat para mim? É e não é, porque apesar de você não ter nada entre você e você estar escutando exatamente aquilo, a sua experiência ela é realista, mas ela é realista para você. Por quê? Quando o cara toca um violão, ele está gerando frequências sonoras ali, que é a música, beleza. Dependendo da distância que você senta daquele violão, as frequências já chegam filtradas pelo que o ar segura de cada frequência, que não é igual. A distância altera, algumas frequências são mais filtradas, algumas frequências têm mais potência do que as outras. Então, elas são filtradas de acordo com a distância, tanto é que existe o efeito de distância em microfone, né. Dependendo da onde você senta, você já escuta o som diferente. Dependendo da sala que você está, a frequência que sai daquele violão e rebate nas salas, nas paredes da sala, algumas frequências podem ser, absorvidas, outras frequências podem ser amplificadas e sai para o seu ouvido diferente. Então até o som chegar no seu ouvido, num ambiente natural, ele já deixa de ser flat, né. Quando o som chega ao seu ouvido, na sua orelha, na parte externa do seu ouvido, ele muda até o seu cérebro. A sua orelha, o pina e o seu canal auditivo, ele aumenta algumas frequências, principalmente ali nas médias altas e altas, em torno de 3000 Hz. Chamado ganho do pina, pina gain. Então, o seu ouvido causa isso. Mesmo quando você bota um fone de ouvido, ele causa isso. O seu ouvido médio entre o tímpano e a janela oval, por causa de pequenas diferenças genéticas, a massa dos ossos, a espessura do tímpano pode ter ligeiras diferenças quando ele transforma essa frequência sonora, a vibração aérea entre vibração mecânica nos ossos, pode ter uma pequena alteração. Quando entra no seu ouvido e ele mexe o líquido que fica dentro do seu ouvido interno, que mexe os cílios, que sente o som, isso pode ter uma alteração, principalmente com a idade. Tem gente que não tem uma resposta maior às altas frequências, né. Eu, por exemplo, já não escuto nada acima de 16.000 Hz. Então já passa por um outro filtro. Quando ele vai para o cérebro, já tem uma outra coisa genética que muda. Homens são mais sensíveis a frequências de vozes femininas, mulheres são mais sensíveis a frequências de vozes de bebê. Então, toda a experiência musical ela não é flat, né.
Você não vai ter o flat na experiência musical total. Onde precisa ser o flat é do seu sistema para o PA. Lá você precisa ter uma resposta flat, você precisa ter um alinhamento correto do seu PA. E isso varia, porque depende de aonde você faz a medição, onde você bota aquele microfone de medição do PA, ele tem variação. Quem faz alinhamento de PA sabe disso. Ele bota o microfone numa posição, bota a 1 metro do PA, bota no meio da audiência, bota lá atrás da audiência, você vai ter alterações na curva de frequência e você vai ter que compensar ali para uma média, para que todo mundo escute com qualidade, né? Mas é ali no seu sistema para o PA que você vai ter que buscar essa qualidade de flat, plano, resposta de frequência completamente plana. Mas o que acontece no in-ear, né? Quando você bota o fone in-ear lá dentro, ele bypassa, ele passa por fora de toda a sua orelha e de boa parte do seu canal auditivo, ele fica lá dentro do canal auditivo. Então você já não tem aquele ganho em torno de 3.000 Hz que a sua orelha dá para o som. Por isso que a maioria dos in-ears, do fones in-ears, eles têm esse ganho aqui, que tem na curva in-ear Brasil aqui. Eles têm aquela arredondado ali no upper mid, nas médias altas, na presença, subindo nas médias ali. Isso é o Pina Gain que a orelha dá, que o Pina dá. Então o fone in-ear ele tem que ter isso, ele não pode ser flat, né. O baixo, por exemplo, o subgrave, é uma questão de preferência, o que você quer ouvir, né. E nós temos fones que têm diferentes curvas de frequência, né. Por que um fone flat não é agradável? Essa curva, por exemplo, a curva do in-ear Brasil, é uma curva baseada na curva Harman e na curva do Alto IQ, que é uma curva de pesquisa mundial, principalmente da Harman, onde as pessoas dizem que elas preferem ouvir, qual é o som melhor para elas. Isso é extremamente subjetivo, mas é o que você quer ouvir. É o que a maioria das pessoas quer ouvir. Alguns gostam de mais grave, mais altas, tal, mas ela é uma guia e ela não pode ser flat. Um fone flat, muito pouca gente vai gostar de um fone flat. E o fone flat, ele não vai ter aquele brilho, aquela presença nas altas, as vozes vão parecer fracas. E a gente começa a falar em outras características de fones, né? Por exemplo, quais são as características de fone, além da curva de frequência ser flat ou não, né? Quando a curva de frequência ela pode ser flat ou ela pode seguir um V, um U, seguir a Harman, né? Quanto mais for acentuado for essa curva de frequência do in-ear, mais energético é o som. Ele é mais ele é mais agradável, ele é mais empolgante de ouvir, né. Então, o fone, ele tem a energia do fone, ele é um fone considerado energético, por exemplo, um CCA HM20, é um fone que tem uma curva muito pronunciada, ele é considerado um fone bem energético, muito engajante de se ouvir, né. Além disso, ele tem o equilíbrio tonal, ele tem mais altas, ele tem mais baixas, como é que é esse fone? Então ele o balanço, é o balanço que a gente fala. Se ele for mais balanceado para as altas, ele pode ser considerado um fone mais estridente. Alguns chamam isso de energético também, eu prefiro chamar de estridente para definir, né. Ele é um fone que tem altas, né. Ele é um fone mais balanceado para as baixas, ele fica um fone baixudo, um fone que algumas pessoas chamam de dark, escuro, é um som baixudo, é um som aquela coisa pesada, né. Então, você tem a resposta de frequência, você tem o equilíbrio tonal, você tem que tipo de curva que ele segue, né. Para fones de monitoria de palco, você tem a resolução dele, se ele consegue separar todos os instrumentos, né. Eh, Você tem a extensão dele, que é o quanto ele consegue pegar de cada um dos lados, se ele tem a extensão que vai até o final das altas com os brilhos dos pratos, por exemplo, ou se ele acaba cedo e você não consegue ouvir o hi-hat, você não consegue ouvir um crash direito. Ele tem a extensão do baixo ou o baixo some ali no médio baixo, né.
Então você tem a extensão, você tem o balanço tonal, você tem a energia do fone, você tem a resolução, e é isso que é analisado aqui. Só para vocês terem um exemplo, por exemplo, aqui é a curva do que a gente analisa, é uma curva guia que a gente usa para comparar os fones do In-Ear Brasil, né. Uma curva flat seria isso aqui. Ninguém ia gostar de um fone flat quase, eu acho que pouca gente tem. O que acontece? Essa história de flat e não flat, ela é muito recente. O estudo da Harman, por exemplo, data de menos de 10 anos atrás, né? Começou agora isso. Então, antigamente as pessoas queriam botar num fone in-ear ele flat como um PA. Só que isso não é aplicável nisso. E tanto é que surgiu os fones eh, de melhor definição, eles começaram a mudar, a Harman começou a estudar os fones in-ear as well também, o o próprio movimento Sci-Fi, a Kazé se aproveitou disso, começou a fazer. E tem um outro problema também, que é impossível você na estrutura pequenininha de um fone in-ear, você criar um som flat. Um PA, ele pode ser criado flat, porque ele tem um espaço maior para você agir, formato de caixa, construção de caixa, tudo, e ele responde melhor às frequências de equalização. Dentro daquela caixinha do in-ear é muito difícil você criar um fone flat. A gente tem alguns exemplos aqui de fone flat para a gente dar uma olhada, olha só. Por exemplo, na linha de cima, a gente tem um Shure 815. Ele é um fone que se aproxima do flat, mas mesmo assim ele não é flat. E você vê que ele provavelmente ele tem um pico de alta ali em determinada frequência e não tem uma extensão tão grande de altas também, né. Você vê que a alta dele acaba cedo, né, acaba bem antes de uma curva Harman, por exemplo, ali no na linha azul de cima. Na linha de baixo a gente tem a comparação, por exemplo, entre um Shure 215 verde e um KZ, ZSN Pro X. Olha a diferença. Você vê que o KZSN Pro X ele é um fone bem mais acentuado, ele é um fone mais energético do que um Shure. E você vê que o Shure ele não consegue manter a linha flat ali, acima de 3000 Hz, ele começa a cair, tem picos e tal. É normal pela estrutura do in-ear, que é pequena, não é um PA, né. O E você vê que ele não tem um balanço também tão grande, como ele cai ali nas altas, ele tem um balanço mais dark, mais baixo, mais baixudo, poderia dizer, no SE200. Você vê que o ZSN Pro X, por exemplo, ele tem um balanço já diferente, ele tem picos de altas ali que não são muito compensados pelo grave dele, né. Ele é um fone um pouco mais estridente. Então é isso que a gente analisa. Um exemplo, por exemplo, o famoso Zax, né, o ZX. O ZX ele não é um fone flat, a curva dele se aproxima muito da curva do ZSN Pro X, né. Ele não é um fone flat, ele é um fone energético, ele tem um V pronunciado, ele tem baixas proeminentes, altas estridentes. O balanço tonal dele é um balanço tonal voltado para as altas, ele é um fone mais estridente, né. Qual é a grande qualidade do Zax? Qual é aonde ele joga a melhor bola dele? É na definição, ele define por causa daquela estridência dele, e aonde aquela estridência dele ele define muito bem cada tipo de instrumento, porque o instrumento, por exemplo, um baixo, ele não tem só as baixas frequências, ele tem as altas, então aquele timbre do baixo fica muito bem definido, o timbre do teclado fica muito bem definido, o timbre da voz fica muito definido, o timbre de cada guitarra que está tocando fica muito bem definido, o timbre da bateria, todas as peças da bateria fica muito bem definido. O Zax tem isso num nível altíssimo, a bater com os fones que estão saindo da Casio hoje em dia. O nível de resolução do Zax é o mesmo nível dos Casio que estão saindo hoje em dia, né. É absurdo o que a Casio fez em 2018 com o ZX, né. Mas essa é a vantagem dele. Mas ele nunca vai ser flat e você não quer um fone flat, você quer um fone pelo menos com pina gain. Algumas pessoas hoje em dia, eles gostam do fone mais flat ali nas baixas, mas com o pina gain, porque você está botando o fone dentro do seu canal auditivo e você não tem o aquele ganho, nas médias altas
nas altas ali, que a sua orelha dá, que o pina dá, entendeu. Então, falar que você confundir hoje em dia, para quem quer conhecimento, você confundir essa resolução do instrumento que o sax te dá com o termo flat, é o mesmo erro que você confundir, por exemplo, ganho com volume. Eu falar Em vez de eu falar ganho, eu falar volume. Não vou aumentar o volume aqui e mexer no ganho. É um erro técnico e para quem tem fone, para quem usa fonemia, para quem opera monitoria, isso é muito importante, saber o que que é cada fone, porque você vai saber o que que o músico diz. O que que acontece, por exemplo, um erro básico que pode acontecer. Você tem um fone extremamente energético, um Zax, um HM20, um fone maravilhoso, mas é um fone engajante, extremamente energético, um V pronunciado. E você mixa ali a sua mixa você está operando o monitor e você mixa a sua mixa por ele, a mix por ele. Se você copiar a sua mix e mandar para um músico que tem um fone mais neutro, um pouco menos energético, ele vai achar o som muito dull, um som muito abafado, não vai ter aquela energia, não vai ser engajante. Porque você não está botando energia na mix, porque seu fone dá isso para você. Então, se eu mixar a minha mix para o Zax, quem tiver um fone diferente não vai gostar. Aí eu vou pegar o meu Zax e vou dar para ele vai achar que o fone é bom. Não, não é. É a minha mix que foi feita para o meu fone, entendeu? É, por isso que eu tendo a recomendar para quem é operador de som, um fone mais neutro. Se você faz um fone que se aproxime bem de uma Harman, que se aproxime bem da curva aqui do canal, porque é um fone engajante, é um fone neutro, um fone natural. Ele não é flat, porque o flat não vai ser neutro, não vai ser natural. É um fone natural. Se o fone seguir a linha do canal aqui, a curva do Inia Brasil, ele vai ser um fone natural. Você vai ter a sensação de estar ouvindo na tonalidade correta das coisas que estão tocando, né. Se eu tiver um fone muito energético, eu vou baixar a energia da minha mix, que o meu fone compensa. E aí os outros não vão gostar. E aí quando eu boto o Zax no ouvido deles, eles vão achar que o Zax é bom. "Ah, é o Zax que é bom". Não, a minha mix é que foi feita para o meu fone, entendeu. Então, um fone, por exemplo, que está sendo eu ainda não testei, não chegou na minha mão, mas é um fone promissor para isso, é o CCA Pianist, o Pianist da CCA. Ele é um fone tem uma curva muito perfeita, pelos reviews que estão saindo até agora, ele tá com essa característica neutra, mas com tudo dentro do esperado, definição, balanço, tudo também esperado, a extensão, ele tá um fone bem analisado. Vou pegar ele para testar, para ver se é bom. Mas é isso, se você mixa com os Zax, tenha em mente o fone dos seus músicos, que você opera a monitoria. Eles podem ter um fone diferente, ele pode ter um ZAR, é um fone baixudo. Ele vai Se você não baixar o baixo, ele vai falar que o baixo está muito alto. E você botando muito baixo, essa mix pode ficar muito dark para ele, pode ficar muito muito perder definição por causa daquele efeito do ZAR que é um fone extremamente baixudo. É um fone que não tem muita extensão de alta, ele vai precisar um pouco mais de pratos, um pouco mais de overheads na mix dele. Então é isso que é a coisa. Isso aqui é um vídeo basicamente para explicar, para o pessoal parar de pedir fone flat para in-ear monitoria musical. Não existe, não existe. Você tem caixas de retorno de PA, monitoria, você tem caixa de retorno entre o sistema e a caixa de retorno, ok, beleza ser flat, tá. Agora, porque ela vai sair por trás do seu ouvido vai tratar o som como ele trata, com o pina gain tudo certinho. Mas você falar em flat em termos de in-ear não faz sentido, é errado, a gente tem que parar com essa mania, tá ok? Um abraço pessoal, Deus abençoe.